Boa noite. Nós estamos hoje aqui em mais uma live da revista M, estudos sobre a morte, os mortos e o morrer. Hoje o tema da nossa live é representações de pandemia no cinema de horror. E a gente tem como convidado o Rodolfo Stank, que é doutor em Tecnologia e Sociedade pelo Centro Universitário Tecnológico Federal do Paraná, o TFPR. Atualmente é professor de jornalismo do, do Centro Universitário, né, Unibrasil. E ele também é organizador de um livro, agora em 2020, que é um livro sobre o melhor do terror nos anos 80. O Rodolfo também tem um site, a Escotilha, que também discute cinema, que é bem interessante, recomendo. Então, eu estou aqui hoje com a Renata Machado, a nossa querida psicóloga Renata Machado, e a Andréa Vicente está lá nos apoiando no Facebook. Então, Rodolfo, eu deixo a palavra com você, seja bem-vindo, pode comentar. Então, obrigado, Adriane, pela introdução, obrigado, Renata, pelo convite, das duas, inclusive. É um prazer estar aqui conversando com vocês para falar sobre este tema que me foi solicitado, que é representações da pandemia no cinema de horror. Eu fiz um recorte aqui, foi pedido, eu combinei com a Adriane, da gente fazer mais ou menos uns 20 minutinhos de fala e depois abrir para o debate, né, para as pessoas conversarem, comentarem e tal. Então eu trouxe uma exposição. Essa exposição ela é mais ou menos bem pessoal, assim, não no sentido porque ela mescla interesses acadêmicos, assim, não tem nenhuma intenção de esgotar o tema ou apresentar uma lista definitiva de filmes sobre pandemia. Inclusive vocês vão ver que a discussão ela vai para um outro caminho, né? Ela vai um pouco trazendo e posicionando essa discussão um pouco do meu ponto de vista da tese, mas eu acho que é interessante a gente perceber algumas questões que são próprias desse tema, né? Então, com relação a essa pandemia. Então, eu trouxe algumas questões aqui, e aí, enfim, depois eu faço 20 minutinhos de apresentação e daí a gente abre para as perguntas. Eu só pediria, Adriano, você consegue jogar os slides aí para a gente conseguir ver? Eu vou colocar eles para apresentar sem que eles aparecerem aqui. Queria pedir desculpa pela minha câmera, eu comprei uma câmera recentemente, mas ela ainda não chegou porque está em falta no país. Então essa é a câmera que eu tenho por enquanto. Então, o tema desta live aqui é representações de pandemia no cinema de horror, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos tentar discutir um pouco o que significa essa ideia de representação dentro desse conceito de cinema de horror, né? Eu pesquiso o cinema de horror em especificidade mais ou menos desde o tempo da graduação. Eu sou formado em jornalismo pelo Unibrasil Centro Universitário, que é uma instituição que eu dou aula hoje, né? Também dou aula na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E o meu mestrado foi uma investigação sobre, a Adriana inclusive estava na minha banca, como ouvinte. O meu mestrado foi uma investigação sobre qual que é a percepção das pessoas, de pessoas que consomem horror sobre o gênero. Assim. Então eu dei uma boa mergulhada no que significa essa ideia de cinema de horror, né, durante o processo da graduação. E o meu doutorado ele foi um retorno um pouco às origens do jornalismo para tentar mesclar alguns interesses que eu tinha desde a graduação, mas tentando dialogar ainda com essa ideia de cinema fantástico, de narrativas fantásticas. Então foi um estudo um pouco sobre como o fantástico se insere na realidade, né? Então eu acho que vai um pouco a nossa exposição hoje por esse caminho, assim. Eu acho que tem alguns dados que são bem interessantes a gente perceber, por exemplo, sobre o interesse em plataformas de streaming. Eu acho que saiu um dado sobre o iTunes ali por abril, do interesse das pessoas por filmes como Contágio e Epidemia, né? O Contágio é um filme de 2011 do Steve Soderbergh, e o Epidemia é um filme de 1995, dirigido por um diretor alemão, que é o diretor de História Sem Fim, cujo nome eu esqueci agora, Wolfgang Petersen, né? E esses dois filmes, eles são filmes muito representativos sobre o que significa uma pandemia, e as pessoas foram até esses filmes um pouco para explorar, me parece, em algum sentido, aí a parte da psicologia ela me carece, mas um pouco para espelhar esse tipo de situação que a gente está vivendo. Assim. Então, eu acho que o horror
ele tem muitas funções e os debates dele, o cinema de horror, né, em particular, ou o horror narrativo, mas a minha entrada é sempre discutir o cinema, né, a forma audiovisual dele. Ele é, em muitos aspectos, uma maneira da gente expressar determinados tipos de situações e angústias e um pouco consumir isso, e aí tem várias teorias para isso, do porquê que a gente consome, mas a teoria da catarse ela é muito forte, né, então a gente sente algum tipo de prazer experimentando essas emoções que o horror nos traz, a partir de uma experiência que é da ficção e não necessariamente e não da experiência do real, né? Então, a gente odeia participar de odeia não, mas tipo, não quer participar de um tiroteio na vida real, assim, mas os filmes de ação são extremamente populares, e aí é legal a gente ver um filme como, sei lá, Duro de Matar, porque, enfim, a gente consegue de alguma forma expressar aquele sentimento ou experimentar aquele sentimento. Então, um autor que eu uso bastante desde da época da graduação que é um livro super esgotado, saiu pela Papiro uma vez, nunca mais saiu, que é a Filosofia de Horror ou Paradoxos do Coração, que é um livro de um autor chamado Noel Carroll, que é um teórico literário, né? E escreve muito sobre arte. Ele escreveu esse livro no início dos anos 90, foi traduzido aqui no Brasil em 1999. Esse livro, se você achar na estante virtual, ele é caríssimo, porque só saiu essa edição, acho. Mas ele fala muito sobre essa diferença entre o horror natural, ou seja, esse horror que a gente tem na vida, e o horror artístico, né? Que é esse horror onde o objeto formal da emoção, ou seja, do horror, né? O horror é uma emoção, né? É uma emoção que a gente descreve aí de diversas maneiras, mas é uma mistura de repúdio e medo, assim, né? Então são as duas coisas juntas, assim. O objeto formal da emoção, se a gente for pensar em termos teóricos, ele na ficção, na arte, ele precisa ser uma coisa que de alguma maneira não existe, né? Ou que de alguma maneira expresse algo que está sendo criado para atingir um determinado fim. No horror natural, esse objeto formal da emoção é uma coisa horrível, né? Então, a gente pode pensar em acontecimentos que são muito duros para o nosso cotidiano, como, por exemplo, o número de mortes com relação ao coronavírus. Brasil passar de mais de 100 mil mortos. Isso é horrível, no sentido natural da discussão, né? Mas um filme como esse, que aparece aí para vocês no canto direito, que é o Corona Zombies, que é um filme de uma produtora chamada Full Moon Features, que foi lançado logo no comecinho, com trechos de outros filmes que eles já tinham e tal. Eu não cheguei a assistir esse filme, mas eu acho interessantíssimo pensar que, sei lá, em 2 meses de pandemia a gente já tinha um filme desses pronto, né, e circulando comercialmente. Então o horror artístico, ele pensa esses objetos formais da emoção como objetos da ficção, como objetos impossíveis, né? E eu acho que eles mesclam muito com o nosso imaginário fantástico, assim. Então, são elementos que, de alguma maneira, e é um pouco sobre isso a fala, né? O que é esse cinema de pandemia, quando a gente imagina isso, né? Porque apesar da gente pensar que alguns filmes podem ter muito cuidado ao ser precisos cientificamente com seus retratos, eles ainda mesclam com o nosso imaginário fantástico desses temas, né? Então, eu acho que quando a gente pensa de cinema de horror, a gente também está falando de um imaginário de fantasia, e que de alguma maneira esse imaginário de fantasia é um tipo de experimentação do real, né, do cotidiano, da vida em sociedade, e eu acho que o cinema de horror mescla muito. Então, essa diferença entre o horror artístico e o horror natural, para o Carroll, ela se dá nessa definição de um objeto formal é, que é impossível, né? Em outras palavras, o Carroll usa isso com muito cuidado, mas eu vou usar aqui como uma expressão um pouco mais solta, mas é um monstro, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, cinema de horror tem que ter uma história, uma narrativa de horror tem que ter um monstro, e aí a gente precisa colocar muitas aspas nisso, porque, obviamente, os limites do gênero, eles nunca são tão bem definidos quanto se parece, assim. E aí eu gosto muito dessa ideia de que o horror, ele, de certa forma, representa os nossos medos, tá? Essa não é uma ideia acadêmica, mas é uma ideia muito empírica e que eu sempre tento explorar nos meus textos. Eu tenho como a Adriane comentou no comecinho, eu tenho uma coluna no portal Escotilha, no qual eu escrevo toda semana sobre cinema, e uma coisa que me incomoda e me fascina um pouco no horror enquanto gênero é essa capacidade dele explorar um pouco das nossas próprias angústias, né? Então eu acho que se a gente for pensar
uma das maneiras de se interpretar a história e o cinema, por exemplo, é você pensar um pouco essas representações do que está aparecendo ali. E o cinema de horror, ele dialoga com esses nossos medos, né? Com esse medo de imagem, de certas imagens serem um pouco mais predominantes em um determinado período do que outras, né? Então, existe uma discussão, principalmente entre autores americanos e pesquisadores norte-americanos, de como o cinema de horror ele tem muitas incidências de imagens de violência quando a televisão passa a exibir essas imagens de violência, né? Então, na década de 60 e 70, a gente começa a ver imagens de guerra que são muito brutais, e aí o cinema começa a responder, o cinema de gênero, né? Aí não só, acho que quando a gente diz cinema de gênero, a gente está falando de muitos tipos de filmes, muitos tipos de cinemas, né? Mas de qualquer forma, esse pacote grande que a gente acaba colocando um pouco a fins de interesse de pesquisa, de objeto de pesquisa, de cinema de gênero, ele acaba refletindo isso, né? Então, na década de 70, como reflexo um pouco das imagens que apareciam da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, se associa muito ao aparecimento de imagens de violência em filmes como Massacre da Serra Elétrica, Aniversário Macabro, e por aí vai. E aí nos anos 2000, quando você começa a ter as imagens de tortura aparecendo, advindas da guerra do Vietnã, da guerra do Afeganistão e dessa guerra ao terror do governo Bush, você tem um período em que se produz muitos filmes cujo reflexo são imagens duras de violência, de tortura, né? Então a gente tem um subgênero aí que as pessoas costumam convencionar, chamar de torture porn, que nasce um pouco desse reflexo de imagens, assim. Então me parece que o cinema de horror ele é muito um panorama dos nossos próprios medos, né? E eu acho que ele tá desde que surgiu aí, só surge obviamente na literatura, mas aí é adaptado para o cinema, lidando com alguns medos que são comuns ao cinema de pandemia, né? Que é o que a gente está chamando de cinema de pandemia, cinema de horror de pandemia, que é, por exemplo, a solidão, né? Então eu acho que tem muitos filmes que falam sobre solidão, sobre isolamento, e aí a gente tende a inclusive pensar a pandemia como uma desculpa para tratar dessa discussão do isolamento, assim. Então eu acho que esse é um medo que a gente sempre teve, de ficar sozinho, de enlouquecer, né? Eu acho que o Iluminado, por exemplo, é um filme que discute um pouco isso, e que eu acho que o cinema de pandemia traz isso como característica, assim, né? De você pensar nisso. Então eu trouxe algumas coisas, tá? Para mim, enquanto pesquisador, eu tendo a olhar para o cinema enquanto um espaço de mediação, né? E aí o autor que melhor me ajuda a entender isso é um autor chamado Jesus Martim Barbeiro, que é um autor que é radicado aqui na América Latina e que vai escrever um livro que é bem importante para a minha tese, que se chama Dos Meios às Mediações, mas ele tem um monte de livro, né, um autor muito referenciado, e ele pensa a mediação cinema enquanto um espaço mediado como um processo de construção de sentido, no qual você tem uma obra. E aí eu estou fazendo um recorte bem específico e bem grosseiro um pouco da obra dele aqui, porque, enfim, a gente tem pouco tempo, entre a obra e o receptor, assim. Então existe um sentido que é construído nesse processo que existe entre, sei lá, um diretor construir essa obra, colocar determinados atores, alguém editar a obra de um determinado jeito, e essa obra chegar no público, que permite que ela seja ressignificada, né? Então eu acho que o que acontece nesse momento, quando a gente vai ver um filme de pandemia, a gente está ressignificando eles todos juntos, né? Aqui eu trouxe uma imagem de um filme que eu não assisti também, porque eu não sei porque que eu trouxe isso, mas é que eu acho o cartaz bonito, que é um filme de catástrofe, né? Então, esse filme se chama Travessia de Cassandra. Ele foi lançado na década de 70 e ele é um filme que vem numa onda de produções norte-americanas, de Hollywood e tal, de trabalhar o cinema catástrofe. Então você tinha filme de terremoto, filme de barco virando de ponta cabeça e as pessoas tendo que se salvar, você tinha filme de ataque de abelhas, e fizeram um filme de pandemia, né? E esses filmes de cinema catástrofe de Hollywood da década de 70, eles tinham como principal característica ter um elenco gigantesco, assim, né? Porque, enfim, vai morrendo de forma bem sádica aos poucos, assim. Então, eu acho que esse é um filme que dialoga um pouco sobre isso e que, se a gente for ver hoje, no cenário de hoje, certamente a gente vai ver vai ressignificar ele
dentro da pandemia. Eu vou fazer um sentido, e agora, ao invés de falar sobre o texto, eu vou olhar para essa imagem. Isso aconteceu, de fato, comigo, reassistindo esse filme há alguns meses, que é A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme de 1968, que é um dos meus favoritos da vida, para um podcast, né? Então eu participei de um podcast, daí eu fui rever o filme depois de participar, e eu tinha feito algumas análises ali no podcast, meio improvisada, sobre, o nome do podcast é Necronome Conversa, de um amigo chamado Euler Félix. Ele está fazendo algumas análises sobre o filme, e aí eu comecei a notar que a maneira como eu interpretava esse filme, que é um filme de um ataque zumbi, dentro de uma casa, e eu acho que o cinema de zumbi, assim, quando a gente vai pesquisar sobre cinema de pandemia, ele é um dos que se sobrepõe, ainda que esse filme em particular ele não seja um filme que se assuma como de pandemia, eu acho que ele se comporta como tal, e tanto é que tem vários filmes zumbi que assumem esse aspecto de pandemia, mas esse filme, A Noite dos Mortos-Vivos, é um filme sobre umas pessoas que se isolam dentro de uma casa porque tem uns zumbis do lado de fora e elas têm medo de ser mordidas por esses zumbis, e enfim, ficam ali, e virar zumbi também, então elas ficam ali dentro da casa, assim. Então a gente estava discutindo sobre esse filme, esse é um exemplo empírico, né? E aí, de repente, eu me toquei que a minha maneira de ler esse filme mudou, porque o meu processo de mediação desse filme mudou, né? Então eu comecei a ressignificar ele como um cinema de pandemia, assim, né? Para mim esse filme é muito sobre pandemia, é um filme sobre ficar em casa, sobre permanecer em segurança, mas ao mesmo tempo sobre fazer planos de como você permanece em segurança, isolado, porque você vai ter que encontrar comida, vai ter que encontrar saída, vai ter que se isolar com as pessoas corretas, assim, torcendo para que as pessoas tenham o mesmo tipo de preocupação com você. Então aqui nesse meu delírio vem um pouco desse processo, também um pouco da tese, mas vem desse processo de ressignificação, né? Então eu acho que, além de tudo, me parece que o cinema, diferente da literatura, embora eu acho que essa é uma discussão que eu não me sinto hábil para fazer, mas ele constrói o seu sentido pela imagem, né? Então a gente costuma não só ver os filmes e pensar esse imaginário fantástico dos filmes pela narrativa, mas por aquilo que a gente vê na tela, né? Então o cinema sempre parece, e aí eu vou usar o sempre parece como uma interpretação minha, né, do Rodolfo. Ele sempre parece mais real ou mais próximo do nosso cotidiano, porque tem imagens que a gente consegue ver, que a literatura talvez não traga, né? Ele traz mais impacto no sentido de mídia mesmo, porque a mediação ela é mais próxima. E aí eu acho que há diferentes níveis de realismo nessa ideia, né? Eu uso um conceito de um autor chamado Roland Barthes na minha tese, que é essa ideia de efeitos de real, né? O cinema é permanente e repleto desses efeitos de real que trazem no filme, que fazem uma analogia com esse nosso mundo concreto, assim. E quanto mais próximas essas analogias são da nossa realidade, mais assustador ou mais mais empatia com essa história, de alguma maneira, a gente vai ter, né? Como se a gente conseguisse experimentar um pouco mais intensamente isso. Então, eu acho que filmes como O Contágio, que é um filme que eu tive a oportunidade de rever, que é um filme do Steven Soderbergh, que eu já comentei, que é de 2011, que foi feito com a consultoria de um epidemiologista, assim, eles parecem mais assustadores. E agora, inclusive, a gente viu trechos daquele filme sendo reproduzidos nos noticiários, né? Não intencionalmente, mas de alguma maneira mostrando isso. Eu tinha 20 minutos para falar, eu já usei mais da metade do tempo e não cheguei na metade dos slides. Isso que eu montei só 10 slides. Então, eu acho que quando a gente pensa, esse é um filme chamado Outbreak, né, do Wolfgang Petersen, acho que eu comentei anteriormente, que é uma grande produção hollywoodiana, assim, sobre uma epidemia. É um filme que eu revi também agora e ele desce um pouco mal, porque ele é muito glamuroso para o tipo de situação que a gente está tendo, pelo menos para mim ele desceu um pouco mal. Não sei como é que as pessoas vão se as pessoas que reveram estão lidando com ele agora, mas também é um filme muito, muito aterrador, assim, para imaginar como um vírus se espalha. E eu acho que o nosso imaginário, que é um segundo momento, uma segunda ideia, que ajuda a gente a perceber esse cinema de pandemia, ele é muito resultado da nossa apreensão do mundo, né? Então a gente geralmente consegue
criar sentido nesse conceito, nesse lugar de imaginário. Eu não estou falando do ponto de vista como eu disse, né, da psicologia, então a Renata depois pode certamente apresentar novas perspectivas sobre isso, mas estou falando isso muito sobre a perspectiva da mediação, assim, então, como um espaço de constante sentido mesmo, onde a gente pega essas experiências do mundo real, essas experiências da ficção e tenta trazer um sentido ali, né? Na minha tese eu até uso essa analogia que o nosso imaginário é uma manifestação mental abstrata e aberta a infinitas possibilidades de criação, que é no nosso imaginário que a gente separa ali o que é real ou não, e de certa forma organiza a nossa vida para imaginar que algumas representações são de fato mais próximas, têm analogias mais próximas do nosso cotidiano e outras não, né? Então essa aqui é a minha tese, esse resumo pronto e fechado, né? Que eu acho que o cinema de horror de pandemia, sobre pandemias, e de certa forma, toda a narrativa fantástica como um todo, ela sai um pouco, ela é apreendida a partir desses elementos, né? A partir do nosso imaginário e a partir das nossas percepções cotidianas. E aí a gente faz o exercício de mediar isso a partir desse escopo, desse meio central aí, que é o cinema de horror sobre pandemias, e dali. Eu não sei se não está indo muito rápido aí, porque geralmente eu levo mais tempo para explicar isso. Mas nesse miolo onde o imaginário fantástico e o cotidiano se mesclam, se misturam, né, nessa zona crepuscular, que é o nome que eu uso da minha tese, nesse limite entre a realidade e a ilusão, é que a gente consegue perceber as coisas, né? E é, de certa forma, daí que a gente reage ou cria determinados tipos de mecanismos de reação sobre essas tramas, assim, né? Que a gente acha elas muito espalhafatosas, que a gente consegue encontrar a capacidade delas serem mais assustadoras ou menos assustadoras. Isso, obviamente, considera infinitas subjetividades, cada um tem uma maneira de perceber o horror, né? Eu sei que eu vivo com pessoas, a minha esposa, por exemplo, contrariamente, eu vejo filme de terror como uma dieta de mídia, assim, é tudo que eu consumo, basicamente, além de jornais. Mas eu não consigo assistir filme de terror com a minha esposa, porque ela percebe o conceito, as percepções cotidianas dela, a maneira como ela percebe fantasia, e essa própria mediação que ela faz com o sentido que existe entre esses filmes é completamente diferente da minha, assim, então eu vejo sobre isso, assim. Aí eu acho que tem dois tipos, então uma manifestação muito realista, que é essa do contágio, né, e uma outra, que é a do extermínio, que é menos realista, mas ainda assim ela tem maneiras de tentar trazer essa analogia do cotidiano que é mais próxima, né, um filme com uma câmera digital muito presente, que é um pouco mais enérgico, que pensa o cinema de zumbi como um cinema de epidemia muito forte, né, de infecção. Eu acho que são dois filmes que estão aí no limite, um pouco mais fantástico, o outro um pouco mais próximo do nosso cotidiano, né? Mas os dois, sem dúvida nenhuma, ficção. Aí eu pensei em criar algumas categorias, já tentando encerrar, porque o meu tempo já está dando, tinha 20 minutos, possíveis de se entender o cinema de pandemia, né? A gente tem filmes de pandemia, cujo a ideia da pandemia, a ideia da epidemia, ela é mais forte do que as outras. Eu coloquei o Enigma de Andrômeda aqui, que é esse filme mais à esquerda, mais à direita, mas eu sei que ele não é um filme de pandemia, né? É um filme sobre uma potencial pandemia que pode acontecer, que é um filme do Robert Wise, baseado num livro do Robert Crichton, que é sobre um meteorito que cai na Terra e ele traz um vírus mortal que as pessoas precisam estudar para tentar verificar o que acontece. E aí a gente tem um filme super fantástico, que é o Eu Sou a Lenda, e um filme de George Romero chamado The Crazies, que é sobre uma epidemia que deixa as pessoas loucas, assim. Então a gente tem vários tipos de variações, esse é um objeto de estudo muito legal a ser pesquisado, né? A gente tentar categorizar esses tipos de filmes de pandemia. A gente tem filmes já como fenômeno que se passam em pandemias, né? Então eu trouxe aqui esse It Comes at Night, cujo nome em português eu esqueci, mas que é um filme de 2017, lançado por uma produtora chamada A24, e é um filme que, enfim, a trama dele é sobre um grupo de pessoas que recebe estranhos na casa e fica com uma sensação de que precisa ficar isolado deles porque eles podem ter doença, assim. Não é um filme de monstro, é um filme bem contido, né, mas é um filme muito atmosférico e bem interessante para ser discutido, assim. Talvez até atmosférico demais para mim, mas eu acho que ele é um filme interessante para se discutir nesse tempo, assim. A gente tem uma adaptação do Roger Corman para o
por um conto do Edgar Allan Poe, que é esse Orgia da Morte, né, a Máscara da Morte Vermelha, a Máscara da Morte Rubra, né, eu acho que é o conto original, mas que também é um filme que se passa na pandemia, não necessariamente a pandemia seja o espectro geral dele, que é um filme que se passa durante o período da peste bubônica, e a gente tem uma comédia divertida, cuja discussão dela é um núcleo familiar de uma menina que quer levar a irmã para ver um parque, que é o Zombilândia, né, que também é um filme bem bobo, assim, desse retrospecto, mas cuja história não é muito centrada nessa ideia de você tratar a pandemia em si, né, a pandemia de zumbis, nesse caso, porque eu acho que, novamente, né, o cinema que materializa e que mais vem ao imaginário quando a gente pensa, ou que é mais expressivo quando a gente pensa nesse sentido da expressão pandemia, acaba sendo esse dos filmes de zumbi, né? E eu acho que a gente tem uma nova categoria que pode pensar, assim, nessas possíveis categorias de análise que eu estou trazendo aqui, que é essa ideia de retratos do coronavírus, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, 2 filmes que foram produzidos durante o período de pandemia, um deles é brasileiro, inclusive, que é esse Antologia da Pandemia, e o Antologia da Pandemia é um filme que conta com várias histórias que foram filmadas por diretores de vários países do mundo, com histórias de pandemia, né? E o Host, que é um filme que também me parece um retrato de pandemia bem forte, que é o primeiro filme filmado no Zoom agora. Então esses são 2 filmes muito expressivos, recentes, né? Muito recentes. O Host foi lançado não tem nem um mês lá fora, é um especial, é um exclusivo de um serviço chamado Shudder, que é um streaming americano, é um filme de 50 minutos, que fez bastante barulho agora, né, porque enfim, é um filme muito eficiente, porque é sobre uma reunião de Zoom assombrada, assim, mas ele tem muitos relatos de coisas que a gente vai começar a ver, eu estou chutando aqui num exercício de futurologia, que é tipo, como foi a nossa vida nesse período de 2020, né? Porque, sei lá, talvez um pedaço de 2021, assim, porque eu acho que vai ter muita história que se passa nesse sentido e vai tentar retratar esse momento, assim. Eu fui ver outros filmes de pandemia, assim, o Wikipedia tem um monte de registros já de filmes que falam de coronavírus, né? Então trouxe essas 3 ideias, acho que já encerra aí um pouco da minha fala, para a gente pensar essas possíveis categorias que podem surgir dessa ideia, né? Então, filmes de pandemia, filmes que se passam na pandemia, e um pouco esses filmes mais recentes de coronavírus, assim, todos eles me parecem objetos a serem muito explorados aí pelo cinema, e que a gente ainda vai ver muito, né? Porque eu acho que o cinema vai ter essa capacidade, de alguma maneira, de trazer essas narrativas para que a gente possa experimentá-las com um pouco mais de segurança, assim, né? Então, isso é muito natural, assim, vai ser uma sensação meio como filme de guerra, né? Que a gente tenta reviver, registrar, mas ao mesmo tempo criar imagens que sejam sensacionais, assim. Então, é mais ou menos por esse sentido. Ultrapassei levemente do meu tempo, mas não muito. Então, era isso que eu tinha para comentar. Excelente, Rodolfo. Queria lembrar que quem quiser fazer a pergunta, pode deixar sua pergunta lá no Facebook, que a gente vai discutir mais agora com o Rodolfo. A Renata tem uma pergunta agora, né, Renata? Pois é, o Rodolfo mencionou o filme O Contágio. Minha pergunta era justamente sobre ele, né? Porque no início da pandemia, eu, entre muitas outras pessoas, eu sei, pensei em assistir o filme novamente. Que é uma situação semelhante, assim, atual, né? Um mundo globalizado diante de um vírus fatal, né? Então, a minha pergunta é meio que em 2 partes, assim, né? O filme Contágio é considerado um filme de horror ou ele pode ser considerado um filme de horror somente a partir desse atual contexto, né? Pela similitude com o enredo? E ainda, o que, no seu ponto de vista, né, pode explicar esse boom das buscas pelo filme no momento em que a realidade, por si só, já é amedrontadora? Vamos lá, então eu vou tentar explicar aí a partir dessa literatura. Então eu citei o Carroll lá na frente, e o Carroll é bem legal porque ele vai dizer que o horror artístico ele se define a partir dessa ideia de ficção, de você ter um objeto formal que te gere essa emoção do horror, né? Um objeto formal que te estimule ao medo. E aí, a grosso modo, o cinema de horror ele seria
definido a partir da presença de um monstro. Ou seja, um elemento que seja ao mesmo tempo desagradável, e desagradável pode ser em vários sentidos, né? Ele usa a palavra repulsivo no livro, e que também seja amedrontador, né? Que também seja ameaçador, assim, para a gente pensar. Então eu acho que, dada essa perspectiva, e aí seria um pulo de interpretação meu, eu considero um filme de horror, Contágio, sem problema nenhum, assim, sempre considerei, porque me parece que ele existe uma ameaça ali que é repulsiva e ameaçadora, né? Mas horror é uma defesa quase, em alguns aspectos, teóricas, assim, então a gente pode ficar, sei lá, horas discutindo se o filme se enquadra como um filme de horror necessariamente, se é uma ficção científica ou não. Eu geralmente não acho essa discussão muito produtiva, assim, eu geralmente fujo desses debates. Eu considero um filme de horror, para mim ele é um filme de horror, sempre foi. Eu assisti ele como um filme muito assustador, e eu acho que ele é uma defesa porque tem um pouco a ver com aquilo que a gente considera horrível e assustador. Tem um elemento de subjetividade aí, se a gente fechar pelo aspecto da objetividade, a gente vai ter limites que as pessoas vão estabelecer ali para dizer se é um filme de horror ou não. Não tem monstro, não tem cena de medo e tal, mas isso, volto a dizer, são coisas que são discutíveis, né? E aí eu acho que a gente pode criar, para os meus critérios, que essa ideia tem um elemento ameaçador, e a gente está ali, tem uma emoção que o filme está estimulando, para mim ele necessariamente já se qualifica como horror. Mas eu entendo essa discussão, assim. O ano passado, eu acompanhei brigas, mas sabiamente eu fugi de pessoas tentando defender Bacurau como um filme, ou tentando discutir que Bacurau era um filme de horror, assim. Para mim mas eu não vou entrar em discussão sobre isso agora, porque eu acho que essa é uma defesa, né? Então as pessoas discutem isso de maneira subjetiva, assim, não tem como você dizer se algo é horrível para a pessoa ou não no nível subjetivo, assim. Se a pessoa dizer, para mim não é, aí a discussão meio que acaba, assim, né? Então é só para pontuar, eu acho que o filme é de horror, sim. E eu acho que aí o nosso exercício de mediação, Renata, ele fica um pouco mais assustador e ele intensifica as emoções conforme a gente vai assistindo o filme, né? Eu acho que esse é um filme que, olha, ele vem de um reflexo um pouco, e vem mesmo materialmente, né? Porque o Steven Soderbergh disse isso em entrevistas, ele vem de um reflexo sei lá, da epidemia da H1N1, por exemplo, do modo como ela se espalhou e tal. E aí eu lembro de ver esse filme e ficar noiado. Ai, meu Deus, ainda bem que não aconteceu isso, né? Um pouco alívio, assim. E hoje eu vejo esse filme, eu vi esse filme de novo no início do ano e eu fiquei amargurado, assim, porque ele parece refletir com mais intensidade, assim. Quer dizer, um filme que foi lançado há 9 anos, ele se tornou mais atual, assim. Isso é muito comum, né? Porque existe esse processo de mediação que dá sentido a isso. Eu não sei se eu respondi as duas perguntas, porque eu confesso que eu acabei me focando na primeira, e aí me parece que responde. Então, Rodolfo, eu tenho uma pergunta que eu li que uma pesquisa da Universidade de Chicago, uma pesquisa de uma universidade lá da Dinamarca, perceberam que os fãs de filmes de horror eles estariam mais preparados para enfrentar uma pandemia, né? Porque todas aquelas situações ficcionais expostas nesses filmes, elas mostram cenários diferentes, a ideia de finitude, etc. Né? Nos seus estudos sobre cinema de horror, essa é uma característica marcante nesses filmes? Sempre vai ter uma ideia quando tem um ataque zumbi, ou uma ideia de como eu vou conseguir comida. Essas questões, essas características, eles são elementos marcantes em todos os filmes de horror. Acho que sim. Esse texto, inclusive, essa pesquisa, gerou um texto bem legal na Galileu, de um colega meu chamado Oscar Nestares, e é uma pesquisa muito interessante mesmo, né? Porque ela vai discutir um pouco essa experiência empírica que, de certa forma, a gente tem ao ver filmes de horror e ficar fazendo cálculos de como a gente se vê naquela situação.
Tem um autor chamado Carlos Primati, ele escreve isso num que é meu amigo, inclusive, ele escreve isso no prefácio de um livro lançado por uma editora aqui do Paraná chamado Estronho, chamado Cinemas de Horror, né? E ele vai discutir um pouco sobre como o horror, de alguma maneira, ele é sobre exercício de empatia, né? Tem poucos gêneros, talvez nenhum, como horror, que sejam feitos para preservar e valorizar a vida, assim, né? Ele faz uma defesa bem legal nesse texto, eu recomendo que todo mundo leia, inclusive, de que o horror, de alguma maneira, ele é um gênero que não fala de morte, né? Ele fala sobre vida. Ele é um gênero que o objetivo central é que você torça para que as pessoas sobrevivam, né? Então, é um gênero sobre empatia, né? Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro para sentir essa emoção do horror, né? A gente precisa estar ali naquela casa abandonada para entender de alguma maneira o que aquela pessoa está sentindo. E aí as sessões de horror, a gente sempre diz isso, né? Um filme de horror, ele quanto mais imersivo é melhor. A gente tem que ver de noite. Todas essas ideias do senso comum de um filme de horror, né? Você tem que ver de noite no escuro, com o som no máximo, para que você consiga vivenciar aquela emoção, né? Eu não sei se outros gêneros de cinema têm o mesmo tipo de sentimento, e aí, mesmo se tiverem, nenhum deles tem a permanência que o horror tem, né, de ser um gênero popular durante uma pandemia, durante um período de depressão econômica, durante um período de crescimento econômico de um país. Então, a gente vê histórias de horror sendo propagadas no cinema e sempre estando em destaque, sei lá, durante toda a história do cinema, assim, né? E de alguma maneira existem as pessoas que dizem que o próprio cinema é uma experiência de horror, né? Se a gente pensar lá nos relatos das sessões do Grand Café em Paris, em 1895, que as pessoas diziam que tinham medo do trem chegando da estação, né? Naquela primeira sessão. Mas, voltando à pergunta aqui, eu acho que o cinema de horror é um gênero de empatia, e como tal, ele permite que a gente se coloque no lugar do outro com muita frequência, assim. Então, me parece que existe até outro senso comum ligado a pessoas que são fãs do gênero, né? Que as pessoas são um pouco mais gentis, são mais compreensivas uns com os outros, de alguma maneira. Aqui no Brasil tem aquela discussão que, inclusive, os fãs de horror são um pouco mais de esquerda do que os demais fãs de outros gêneros, por várias razões, assim, do que os fãs de filme de super-herói, fãs do Batman, por exemplo. Mas é interessante pensar um pouco por que isso se dá, né? Porque existe um pouco essa ideia de que a gente se coloca no lugar do outro, né? E aí, com isso, a gente vivencia aquela experiência com o outro. Então, a gente assiste The Walking Dead, por exemplo, que é um seriado que todo mundo sabe qual é, mas a gente se coloca no lugar do outro, né? E aí a gente se coloca naquela situação, tem um pouco de medo daquela situação, como reflexos que ele, como se a gente estivesse refletindo aqueles personagens, assim, pensando em como a gente se colocaria e como a gente sairia daquela situação, né? O horror lida muito com dilemas morais, assim, num sentido muito existencial, inclusive, né? Eu estava revendo o primeiro Jogos Mortais recentemente, aí é um filme sobre, sei lá, você deixa alguém morrer e se salva, ou você mata a pessoa e, enfim, corta uma perna e vai salvar a família, umas coisas desse tipo, assim, né? Sempre com esse tipo de loucura, mas de certa forma que mexem com o espectador, no sentido de provocar essa empatia. Então é nesse sentido. Eu acho que isso explica um pouco porque essa pesquisa, pelo menos numa perspectiva bem pessoal, assim, para mim isso explica um pouco porque essa pesquisa fala de que talvez nós conseguimos preencher um pouco melhor a lacuna essa lacuna que criou na pandemia, assim, porque a gente parece que entende um pouco melhor os fãs de horror, eu tô falando como fã mesmo, não como pesquisador, enfim, infelizmente, mas que a gente consegue entender, né? Tem até uma piada que circulou bastante, assim, eu sempre tive dificuldade para entender por que as pessoas nos filmes de horror saíam para procurar o barulho que tinha fora da casa e, enfim, para morrer, e de certa forma essa é uma piada que, e agora eu entendo, né? Porque de certa forma a gente está vendo as pessoas saírem de casa para fazer outras coisas, para ir no mercado, para ir no shopping, para ir na balada, para ir no bar, para tomar uma cerveja, para ir, sei lá, para apoiar o presidente da República. Então, todas essas loucuradas que a gente está vendo, eu acho que elas refletem um pouco, enfim, refletem um pouco essa experiência que a gente tem com o gênero, né? Tanto que tem essa ideia de piada. Mas é isso.
Rodolfo, o Felipe Tito deixou uma pergunta nos comentários, vou te passar. Ele eu não estou coloca, acompanhando. eu te passo. Tá. Ele coloca assim: devido à nossa atual realidade de pandemia, como você observa o impacto da Covid-19 na produção de filmes de horror? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem legal, né? Eu acho que o cinema de horror, ele tem valor de produção. E aí, ele tem valor de produção e tem público, né? Então, se ele tiver um conceito legal, ele circula bem. Né? Se tiver um conceito legal e bem feito, ele circula bem. Dito isso, eu vou dar esse exemplo do Antologia da Pandemia, que é um filme que eu acompanhei de longe, né, mas acompanhei o processo de realização dele. Tinha um festival chamado Fantaspoa, que é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, e ele, que acabou recentemente, inclusive, a edição virtual dele foi no final de julho a início de agosto, e eles lançaram quando eles perceberam que eles não iam conseguir fazer o festival normal lá em Porto Alegre, eles lançaram uma mini edição online. E nessa mini, para poder até ter uma estratégia de financiamento coletivo e tal, e eles adiaram o festival, né, lá em maio, e lançaram um desafio, que era o Fantaspoa at Home, que era um desafio para as pessoas fazerem filmes de 10... fazerem filmes de até 7 minutos em 10 dias, assim. Depois acho que esse prazo foi estendido e as pessoas começaram a fazer. E aí eles lançaram esse desafio para o mundo inteiro. Receberam, sei lá, centenas de curtas, assim, dezenas de curtas, e juntaram esses curtas, os vencedores, depois, esses vencedores foram por voto popular, assim, e juntaram isso num longa-metragem, né? Esse longa-metragem acabou, tipo, não faz nem 20 dias, chegou no streaming, nas lojas aí de streaming de video on demand, né? Não chegou no streaming informal, mas chegou nas lojas de video on demand para ser exibido e consumido pelo público, né? E foi lançado pelo O2, assim. O que acontece? Ele tem um conceito legal, ele é um filme que tem altos e baixos, assim, mas ele tem um conceito legal e conseguiu ser lançado. Esse filme do Zoom aí, que é o Host, ele é um filme que também tecnicamente muito barato de ser feito, porque foi filmado pelo Zoom, tem lá um valor de produção porque tem efeitos visuais, eu acho, e é um filme muito eficiente em jumpscare, né, nessa ideia de susto. E também, né, então o que acontece? O horror se adapta a novas linguagens. Então as pessoas podem filmar por meio da tela do computador, a gente já tem vários filmes que fazem isso, né, e aí eu acho que o valor de produção ele ganha pela história, pelo conceito, pela ideia inovadora de fazer isso. Eu não sei o quanto esse tipo de filme, como a Antologia da Pandemia, que tem tem vários curtas que se passam por meio da tela do computador, e o Host, ele é um negócio que o público aguenta muito tempo, assim, mas há maneiras criativas de se filmando isso para se conseguir novos filmes, né? Eu sei que tem um filme que também é recente, eu não sei em que pé que tá esse filme, mas que ele também era tipo, várias pessoas numa cabine de pergunta e resposta em que montaram o cenário, um diretor e, sei lá, mais uma ou duas pessoas montaram um cenário, montaram na casa das pessoas, e os atores entravam nessa cabine para filmar. Agora eu não me recordo qual é, né? Então eu acho que o cinema de horror ele se adapta, né? E como ele pode ser feito com muito pouco dinheiro e o público ainda vai ver, eu acho que isso está acontecendo de forma clara, né? Acho que existe muito uma ideia de que o filme que o filme de horror legal é o que sai no cinema, assim, né? Mas o que sai no cinema, assim, é uma parte ínfima da grande produção que existe por fora. Eu acho que a gente vai ter menos filmes, né, e menos filmes diferentes e que retratem com isso, porque, enfim, foi um período em que as pessoas não filmaram, mas eu acho que ainda assim a gente vai ter gente produzindo, né, com o que tem, com a garra que tem, com o espaço que tem ali para produzir. Depende de quanto tempo isso durar também, né, para a gente ver como é que essas coisas vão funcionar a partir de agora. A gente sabe que os americanos estão retomando a produção de cinema, a gente sabe que aqui no Brasil um monte de produção está parada e ia ficar parada mesmo sem pandemia, porque as nossas produções dependem de dinheiro estatal e aí o Estado parou completamente, né? Então é uma situação muito dramática brasileira, já era antes da pandemia, agora continua assim com um pouco mais de ênfase, mas vai ser curioso ver os próximos anos, assim, né? Inclusive porque a gente tem um monte de coisa encalhada, os filmes ficaram encalhados, tinha filme que estava para estrear, assim, né, de horror. Antes da pandemia, eles ficaram encalhados, aí a gente vai ter um período em que todos esses filmes vão estrear no cinema, eventualmente, imagino, e aí a gente vai ver como é que os cinemas vão se virar com esse período em que não foi possível filmar, né?
será que vão lançar esses filmes alternativos? Enfim, volto a dizer, tem muito filme de coronavírus ainda sendo produzido, coisas que eu nunca tinha ouvido falar quando eu estava pensando em levantar essas, quando eu fui pesquisar, assim, a gente vai ver, deve ouvir falar de novas coisas surgindo aí nos próximos meses, né? Rodolfo, tem uma outra pergunta aqui, agora da Cláudia Rodrigues. Ela pergunta, em sua pesquisa, você procura situar o cinema de horror no contexto da história das atitudes diante da morte? Se sim, como você o situa enquanto determinada sensibilidade diante da morte em sociedades contemporâneas? Ai, que difícil. A resposta é não. Na minha pesquisa de mestrado, eu era bem novinho quando eu fiz, né? Eu passei no mestrado, eu tinha 22. Então, essas questões de sensibilidade, elas foram um pouco menos trabalhadas, assim. E a história é um interesse muito colateral, meu. Eu estudei história, né? Estudei na Federal, mas não cheguei a me formar. Falta bem pouco, inclusive, eu acho. Mas, enfim, já jubilei faz tempo, né? Mas, e no doutorado, meu interesse é a presença do fantástico no jornalismo, assim, né? Então é como o jornalismo, de certa forma, trabalha com o imaginário que é alimentado pelo cinema de horror, assim. Então, essa discussão sobre a sensibilidade, sobre a morte diante da história, ela é um pouco menos trabalhada para mim, assim, né? Eu ainda não pesquisei isso mais a fundo, embora seja um tema que colateralmente me interesse muito, assim, né? Legal, Rodolfo. Tem até, queria indicar, não sei se você já assistiu aquele Flu, que é um filme da Coreia do Sul. Eu sei qual é. E aí, para nós que trabalhamos com a questão de morte, rituais, ele é interessante porque o cadáver tem esse fator de ser algo perigoso, dar um medo, né? O cadáver é afastado, ele é o mais rápido possível queimado. Ele também tem todo esse elemento de contágio, enfim, é uma abordagem interessante. Então é um filme de 2014, eu acho, né? Ele não é tão recente. Ele tá no catálogo da Netflix, porque uma vez eu coloquei ele na minha lista. Os coreanos, a gente estava conversando antes, eu e a Renata, como os filmes asiáticos, eles trabalham muito bem essa característica também, né? Do horror e dessas pandemias. A gente está indo para o final da live, Rodolfo, infelizmente, mas ainda temos algumas questões aqui que a gente queria debater. A Andréa Vicente, ela fez uma pergunta aqui. Você acha que a nossa experiência como espectadores de filmes de horror, em que há muitas mortes, nos fez ter mais medo do coronavírus nesse cenário de pandemia? Isso pode também afetar a manutenção do isolamento social de parcela da população? Pois é, eu acho que sim. Certamente a nossa experiência com a morte, ela intensifica isso. A gente já viu aí essa pesquisa que mostra que os fãs de cinema de horror, ela tem um pouco a ver com tem um pouco mais de sensibilidade, estão mais preparados para lidar com a pandemia. Ela mostra um pouco isso. Agora, eu não sei sobre essa questão do isolamento social, né? Porque é bem curioso o modo. Eu imagino que isso também faz parte de um campo muito subjetivo, assim, né? O modo como as pessoas enxergam esses filmes, assim, né? E o modo como as pessoas interpretam esses filmes, assim. Então pode ter gente que vê um filme que nem The Walking Dead e acha que a gente tem que sair mesmo, porque, enfim, alguns de nós podem ser, sei lá, imunes. Então eu não sei se isso afeta necessariamente o isolamento social, ou eu não sei se a gente não teria que pesquisar isso um pouco mais a fundo para discutir isso. O Luciano Mendes acabou fazendo uma pergunta também nesse sentido, né? Em que ele fala sobre essa pergunta de estar mais preparado para uma situação real. Será que isso não pode gerar uma falsa confiança e autoestima, né? E isso não colocaria essas pessoas em uma situação de risco facilmente? Acho que você já comentou um pouco. Né? Novamente, me parece que é uma questão de subjetividade, né? Uhum. Ixi, será que eu travei? Não, tá funcionando. Oi, Adriana, eu travei? Não, tá funcionando, Rodolfo, tá ok. Eu travei? Não, tá ótimo. Então, Rodolfo, a gente cortando meu áudio, né?
Deixa eu desligar aqui, peraí. Vou dar um F5, um segundo. Vamos ver se melhora. Renata, você teria mais alguma questão para fazer para o Rodolfo? Um comentário apenas, não... Um comentário e agora uma lista de filmes para ver, né? Rodolfo, eu queria só fazer um comentário, assim, eu achei muito interessante quando você falou do horror como um gênero da empatia, né? Não sou da área, foi novidade para mim. E aí eu fiquei viajando aqui, revendo algumas filmes na minha cabeça, fiquei pensando, não sei se tem alguma relação, mas um pouco sobre isso. Fiquei pensando, será que o horror, a narrativa do horror, ela está mais voltada para o coletivo, enquanto outras... Você falou de Batman, mas também pensando também em romances, mais voltada para questões individuais, assim. Não sei, só uma curiosidade que me bateu. Eu acho que parece que sim, né? Porque de alguma maneira... Mas eu acho que existem filmes de horror bastante reacionários, assim. Então, recentemente a Dark Side lançou aquele livro Horror Noir, que é uma pesquisa americana sobre a representação do negro nos filmes de horror, assim. E ler aquele livro é desacreditar um pouco nessa utopia do cinema enquanto representação de minorias e tal, que a gente sempre pensa que o horror é um gênero ligado a um pouco a essa ideia, né, um gênero que respeita um pouco mais as mulheres, que respeita, e aí ler esse livro é uma porrada no estômago, assim, né, porque a gente percebe que o gênero tem muitas representações racistas, que está muito permanente nisso, mas também é um gênero que de alguma maneira é machista, a gente tem várias pesquisadoras brasileiras lidando com isso agora, inclusive, algumas minhas amigas, inclusive, em termos de discussão, mas eu vejo nessa coisa da empatia muito essa discussão de se colocar no lugar do outro, assim. Então eu acho que, ainda que ele não retrate isso em suas narrativas, ele estimula esse tipo de pensamento, me parece, né? Novamente, ele me estimula você se colocar no lugar do outro e a partir daí você tentar entender melhor a situação, entender melhor as decisões do que está acontecendo ao redor, assim. Eu acho que isso é um gênero que de certa forma nos faz refletir sobre a nossa própria condição enquanto humanos, assim, né? E eu tenho uma sensação muito forte disso, porque a gente tende a pensar o gênero de horror como um gênero alienante, no qual a gente vai assistir o filme e esquecer do mundo, assim, mas eu acho que ele é um gênero que permite muitas reflexões, assim. Talvez mais, e aí eu vou julgar o gênero que é de outros interesses, de outras pesquisas, mas certamente mais que o filme de ação, embora eu não acho que isso não seja impossível no filme de ação, certamente mais do que o cinema de super-heróis, certamente mais do que algumas comédias que a gente vê por aí, assim. Então me parece que o horror tem essa capacidade de traduzir esses sentimentos por lidar com essa questão da vida, assim, por lidar com esse sentimento de empatia, né? Mas aí é quase um manifesto e não necessariamente uma fala de um pesquisador. Maravilha, Rodolfo. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo essa live, né? Como a gente abordou essa questão. E convidar a todos, né, a acessar o link da revista M, acessar as nossas lives. Essa live também está disponível no YouTube a partir de amanhã, né? Caso você queira indicar para alguém. E agora a Renata vai falar, né? Queria agradecer novamente o Rodolfo. Obrigada, Rodolfo, por participar. Obrigado, Adriane, pelo convite. Né? E agora a Renata vai falar para a gente da próxima live, né, Renata? Sim, bom, queria começar também agradecendo o Rodolfo pela exibição, pelas respostas e por algumas dicas de filmes que eu ainda não conhecia, vou procurar. E a nossa próxima live fica agendada para o dia 10 de setembro, nesse mesmo horário, quinta-feira, às 8 da noite. E vamos ter como convidada a Maria Luísa Reoborn,
e a gente vai falar sobre dimensões culturais do suicídio, né? Começando aí umas lives temáticas para o Setembro Amarelo. É isso. Bacana. Tá joia, gente. Obrigado. Nos encontramos na próxima. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.